Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Fizemos uma leitura oficial nesta noite no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 17 em diante, diz assim: que aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar por diante dele. E não achado por onde puseram levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre os telhados o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados lhe são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia, que pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoáveis em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabes que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama, eis que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra. Deus, Ele já tem falado ao meu coração através desta mensagem. Aleluia. Que Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Que possamos, irmãos, ser abençoados pelas bênçãos de Deus. Que não possamos correr atrás das bênçãos, irmãos, mas que ela possa nos acompanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos correm atrás de bênção, mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos acompanhará. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é fiel. Irmãos, Jesus, Ele entra numa casa. Podemos dizer que Jesus estava ali ensinando numa casa. Trata-se de telhado, e os indivíduos ali que levaram aquele homem que estava doente, paralítico, numa cama, subiram o telhado para descer. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, irmãos, ele estava paralítico. E uma pessoa que é paralítica, irmão, paralítico, ele está parado, não pode se mexer. Acredito que no caso deste homem, irmãos, ele estava paralítico por completo. Porque às vezes a pessoa é paralítica, irmão, não consegue andar, mas bota um calço aqui, um instrumento. Tem uns que homem que usam uma bengala, mas bota aqui feito uma muleta, quer dizer, uma muleta, e consegue realmente ainda, através do esforço, esforçando ali, sair de determinado lugar para outro. Louvado. E este homem estava na maca. Acredito que a Bíblia não fala, mas acredito, irmãos, que aquele homem, acho que ele estava paralítico até dos braços, porque não tinha força nos braços e nas pernas, porque estava numa maca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem precisava de um milagre.
e sabia que Jesus estava ali. Aleluia. Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, o Verbo encarnado. Aleluia. E pela sua misericórdia, ele operava, ele fazia sinais, fazia maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que as bênçãos de Deus, irmãos, Deus, ele dá em proporção. Observe, as bênçãos de Deus, ela é dada em proporção à nossa fé. Jesus, tudo que ele faz, irmãos, primeiramente ele olha para a pessoa, se a pessoa, porque sem fé, diz que é impossível agradar a Deus. Então aquele que se aproxima de Deus, ele precisa ter fé. O escritural, os hebreus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Como Jesus ele fala aqui no versículo, aleluia, versículo, louvado seja o nome do Senhor para todos. E vendo-lhe, versículo 20, e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E vendo-lhe a fé. A fé, irmãos, é uma ferramenta, só que esta ferramenta ela tem que ser usada, irmão. Aleluia, por mim e por você. E ela tem que ser desenvolvida, porque fé é você ver seus olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Aleluia. É você ver, aleluia, com os olhos espirituais. Se for com os olhos materiais, é ver, é crer sem ver. Corrigindo. É crer se for com os olhos materiais. É crer sem ver. E Jesus, tudo que ele operava, ele fazia maravilha, ele sempre usava a fé. A fé. Louvado, e diz que no versículo 17, no finalzinho diz assim: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude de Deus estava sobre a vida do filho dele. Aleluia. Porque sabemos que Jesus ele veio com duas pessoas divinas, né? Duas pessoas. Veio na pessoa divina e na pessoa humana. Ele, como uma pessoa divina, como Deus, irmãos, ele fez maravilhas e sinais. E essa cura, diz a palavra do Senhor, versículo 17, é a virtude, né, do Senhor, do Pai dele, do Senhor Deus, estava sobre o próprio Jesus. Ele veio ali na pessoa divina também de Deus. E como Deus, ele também podia curar. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ensinando aqueles doutores, escribas e fariseus, naquela casa lá. Os fariseus esperando ali, irmãos, para querer pegar Jesus em controvérsia. E algo que assim fosse contra a lei. Porque o povo se baseava naquela época pela lei de Moisés. Em outras palavras, o Pentateuco, né? São 5 livros de Moisés, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê Gênesis, a gente vê Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros foi que Moisés ele escreveu e se baseava no Pentateuco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus está trazendo algo diferente. O Pentateuco, irmão, foi levantado ali, se viu de lei para os judeus, de ai para os judeus, mas para a igreja do Senhor, aleluia, Jesus estava levantando também a igreja, né? Que lá na frente ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta
com o Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele, como Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele estava trazendo um novo formato, porque a lei, eu digo assim, a lei era dura. A lei, irmãos, era olho por olho e dente por dente. E a igreja do Senhor está pela graça. E a graça, eu sempre digo aos irmãos, que é favor imerecido, que eu não mereço e você merece. Aleluia. Graça é algo de Deus, graciado, glorioso para mim e para você, que Ele permitiu o seu filho ser imolado, o seu filho ser ali padecer, para que pudesse ter acesso ao céu, acesso a Ele através da graça de Jesus. Jesus ali não teve padecer, quando Ele estava oferecendo a graça, amor, misericórdia. Chegava diante de pessoas que estavam, Jesus fazia maravilha. E aqui se tratava do homem que estava paralítico. E este homem, irmãos, eu louvo a Deus porque a Bíblia diz no versículo 18: eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazer entrar por diante de Jesus. Os homens. Essas pessoas, irmãos, eram humanas, porque esses homens, irmãos, além de ser humano, ele queria compartilhar das bênçãos de Deus sobre a vida daquele homem que não tinha, que ele estava numa situação caótica. Acredito que aqueles homens eram para a pessoa próxima, acredito que aqueles homens também tiveram fé de levar aquele homem diante de Jesus, sabendo que Jesus podia curar. Por mais que o paralítico viesse crer, irmão, que Jesus podia curar, mas não tivesse ninguém para levar ele, aquele paralítico, e também cresce que Jesus podia curar, aquele milagre jamais aconteceria. Mas aqueles homens, irmãos, eles tinham ouvido, acredito que tinham visto que Jesus tinha feito maravilha. E colocaram, depositaram a sua fé, juntando com a fé do paralítico também, que ele podia crer que Jesus também podia curar naquela situação. Estava cansado, irmão, ali dependendo dos outros, de tudo e dos outros, para se alimentar. Imagine para comer, e imagine para fazer suas higienes necessárias. Um banho. Irmãos, difícil. Aleluia. Muito difícil. Mas aqueles amigos deste homem, aqueles que eram amigos, ele não aceitaram aquela situação, viu falando de Jesus, acredito que ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Aleluia. E levaram aquele homem, usando a sua fé também, levaram numa cama e levaram, irmãos, aquele paralítico. Claro, a cama a gente fala aqui, uma madeira ou um tipo de cama que naquele no tempos antigos, né? Eu me lembro que a gente dormia, não era feito uma rede, mas era uma lona bem grossa, assim, com um pau assim, era feito uma cama. Não era uma rede, mas eu não sei assim, como é, só fala que foi cama aqui, tá certo? Podia ser uma maca, tá certo? Um pano, não sei, mas com a cama levaram. Aqueles homens tinham fé, se aquele homem fosse diante de Jesus, Jesus disse, Jesus ia se compadecer. Irmão, quando a gente coloca esse propósito de chegar diante de Deus, porque sabe que quando você chega diante de Deus, irmãos, Deus não vai dispensar você de mão vazia. Deus ele vai se compadecer da sua situação e vai tomar uma providência. Aleluia. E diz que aquele homem chegaram diante, mas quando chegou naquele lugar, irmãos,
conjecturando aqui, abrindo aqui um parênteses aqui, eu imagino uma casa não tão grande, mas cheia, porque Jesus estava presente. E Jesus atraía pessoas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tinha o dom de atrair. Aleluia. E esta palavra, irmãos, o dom de atrair, a gente tem que pedir a Deus para a gente ser uma pessoa que possa realmente abençoada, que a gente possa realmente atrair pessoas para Cristo. Porque tem pessoas, irmãos, que quando a pessoa vem assim, a pessoa realmente ela vem atrair, ela afasta pessoas. E nesta noite, nós somos que tipo de pessoas? Essas que atraem ou aquelas que afastam? Atrás para Cristo ou que afastam de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Onde Jesus chegava, atraía multidão. E aqueles homens vão usando a sua fé. Quando chegaram naquele lugar, parece que eu estou vendo sem ser dois homens levando, aquele que era dois, pegando aqui, atrás, outro na frente lá, levando. E aquele parente também usando sua fé, que Jesus ia curar. Só que quando ele chega no lugar, no recinto, o recinto, irmãos, conjecturando aqui, estava cheio de gente dentro. E cheio de gente ali ao lado. Talvez aquela casa tinha uma janela, né, irmão? Mas janela, já tinha gente na janela, não queria perder a oportunidade. Aquela casa tinha a porta, mas já tinha gente ali na porta, qualquer momento alguém abre essa porta, acabou sem entrar. Imagina que ela estava cercada de multidão ali esperando ouvir. Alguém parece que eu estou vendo o dia de hoje, irmãos, botando o copo assim, escutando o que Jesus estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava com sede de ouvir, sede de milagre, aleluia. O povo queria ver milagre de Deus, irmãos. É bom o milagre de Deus, irmãos, mas o maior milagre de Deus, irmãos, é a salvação de uma alma, aleluia. Tem mais coisa que acrescenta, irmão, é a salvação de uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles dois homens chegaram, irmãos, usando a sua fé para levar diante de Deus, eles não desistiram do objetivo de chegar diante de Jesus, porque muitas vezes levanta um obstáculo para eu e você não chegar. Deixa para outro dia porque não tem condição, deixa para outro dia porque está cheio. Não, irmãos, aquele homem tinha propósito. Ele não aceitava a vida daquele amigo seu que estava ali paralítico há muito tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Estava ali paralítico, louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha um propósito de chegar diante de Jesus. E sabe o que aqueles homens fizeram, irmãos? Aleluia. Que até o próprio Jesus ficou ali, assim, não esperava a fé daqueles homens de uma maneira tal, porque já vimos, irmãos, várias pessoas chegar diante de Jesus, talvez empurrando, outros ali realmente gateando, mas a casa estava fechada, aleluia, estava repleta de gente, e tinha gente lá fora. Eles fizeram, irmão, o que ninguém jamais podia fazer, era subir o telhado. Só resta agora subir o telhado. A gente não pode entrar, porque a multidão ali é grande, a porta já tem gente na porta ali querendo que fosse a minha vez agora, o próximo, se apagar a porta abrir, eu vou entrar. E alguém que estava dentro não deixava mais ninguém entrar, porque a casa estava cheia, não cabia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem tiveram uma ideia, se vamos propósito, vamos subir o telhado, vamos destelhar e descer este nosso amigo diante de Jesus. E vamos vir no versículo e versículo 19: e não achando por onde o puseram levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre os telhados abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E a cama estava junto, viu? A companheira daquele paralítico era a cama dele. Mas eu quero te dizer, Jesus vai dar um
nessa situação. Aleluia, aleluia. É a cama, irmão, ela quer ser nossa companheira para sempre, a gente fica ali. Não, irmão, tem momento para tudo, aleluia. Ali não era para ser companheira dele, não. Ali era como se fosse o inimigo dele lá, porque ele estava aprisionando ele naquela cama ali. Cama para a gente repousar, mas cama ali para aquele paralítico é como se fosse realmente uma sentença. Ela tem que estar com você, para você estar deitado, para ele transportar para o lugar. Aleluia. Mas Jesus vai mudar essa história. Jesus vai te dar saúde. Jesus vai fazer os tendões ali começar ali se estirar, a começar os tendões voltar normal, ter força. Vai dar realmente força ali nas juntas e você vai andar em nome de Jesus. Aleluia. Mas precisa você acreditar, precisa você ir até o fim. Se aqueles homens apenas começassem, chegou lá, quando viu o obstáculo, tem muita gente, não é função não. Olha, meu amigo, eu gosto muito de você, mas deixa por um dia. Deixa por um dia. Não, irmãos. Eles estavam determinados. Subiram. Parece que eu estou vendo. Claro, na corda. Desceu o homem pela corda, com aquela cama, junto com o paralítico. Mas eu quero te dizer, a cama Jesus vai mandar levar também. Aleluia. Porque muitas vezes a cama, irmão, ela quer me junto para ser como fosse para limpar da minha vida. Não. Aleluia. Ali não. Jesus vai separar. Jesus vai dar condição de você andar. E você, a cama vai ficar. E você vai estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 20. E vendo-lhe a fé. Como diz, irmãos, para chegar diante de Jesus tem que ter fé. Aqueles homens tiveram fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se aqueles homens não tivessem fé, por que eu vou me subir lá em cima para levar esse homem aqui para Jesus curar? Não tem condição mais não. Mas aquele homem tinha fé, porque tinha visto e ouvido, acredito que tinha visto e ouvido que Jesus tinha feito maravilha. E aqueles homens, irmãos, ele tinha coração, era humano, se compadecia pelo seu amigo e colocaram o propósito mediante a dificuldade, subiram no telhado e desceram aquele homem. E diz no versículo 20, né? Versículo 20: e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, além de Jesus, observe, além de Jesus de fazer um milagre, ele faz o milagre por completo. Jesus não queria apenas, irmão, só curar aquele homem e vá, você está curado. Mas Jesus perdoa os seus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente está passando um processo e naquele processo que está ali, a gente fala tantas palavras que não agradam a Deus, tantas pulhas, tantos palavrão, e ali dentro de Deus, Ele é santo, né, irmãos? E Deus, o que aborrece o homem é o pecado, e ali ficava cada vez mais. Aí Jesus chega agora, vai fazer a obra completa, vai perdoar os pecados logo daquele homem, porque diz no versículo, irmão, no versículo 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio, porque o povo dali queria ver prodígio, mas Jesus ia fazer um prodígio, ia fazer maravilhas. Mas o maior milagre, irmãos, é a salvação de uma alma. O povo queria ver milagre, mas o maior milagre é a salvação de uma alma. Aí Jesus chega lá logo a sentença para aquele homem, né? Teus filhos, versículo 20, aleluia, diz assim, aleluia, diz: homem, os teus pecados te são perdoados, aleluia. Além de Jesus mudar o quadro, Jesus ele ainda perdoa os pecados, ou seja, os teus pecados ele joga no mar do esquecimento. Agora você
Jesus, irmãos, ele faz além da conta. E quando a gente pensa que Deus só vai fazer, a gente só pede a Deus tanto assim. Deus, irmãos, ele faz, irmãos, conforme lhe apraz. Deus queria fazer mais. Os teus pecados estão perdoados. Mas tinha gente que não estava interessado naquele homem andar. Tinha gente que não estava interessado em ver o estado daquele homem, que acredito que é como disse, está roubando a cena. Vimos para ouvir o mestre aqui, esse moribundo aqui está roubando a cena aqui. Mas Jesus, irmãos, ele sempre está pronto para nos servir. Ou muitas vezes é injusto, ou muitas vezes não entende, ou muitas vezes não quer saber, não tem amor. Mas Jesus para o sermão para fazer maravilha. Ele diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. E o milagre? Calma, Jesus está dando logo, começando por etapa. Perdoa os seus pecados, porque viu fé naquele homem. Porque quando tem fé, irmão, a Jesus opera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o homem não é, tem pessoas, irmãos, que ela não crê nem o que ela vai fazer mesmo, ela não crê nem nela mesmo. Será que hoje eu vou fazer isso? Tem coisa que depende de você para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que é para Deus fazer, tem coisa que é para o homem fazer, né? E quando fala de amor, tem pessoa que muitas vezes não ama nem ela mesma também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses homens aqui, irmãos, eles amaram aquele colega, não sei se for um parente, amaram, colocaram o propósito e chegaram. Isso é amor. E Jesus perdoou os seus pecados. Mas isso estava lá, escribas e fariseus. Os fariseus eram doutores da lei, os mestres, né? Os que andavam para ensinar, aleluia. E também tem os escribas, aqueles que escreviam as leis, né? Que ali nós criamos escrever. Pessoas também influentes, né? Nas letras, louvado seja o nome do Senhor, mas precisava ter uma experiência mais próxima de Deus. Conhecia os pergaminhos, conhecia a lei, o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, mas não tinha uma experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles começavam, não estavam falando, né? Começavam dentro do seu coração. Isso, está perdoando o pecado. Quem pensa que é? Aí Jesus, na pessoa divina, que ele veio por duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana, ele teve sede, ele teve fome. Na natureza divina, como Deus, ele multiplicou, ele fez pães, multiplicou, aleluia, fez maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, ali sondando o coração daqueles fariseus, daqueles escribas ali. Aí Jesus diz no versículo estava aproximando, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que razoais em vosso coração? Que razoais em vosso coração? Talvez eles ficaram conjecturando aqui, irmão. Talvez eu olhar para Jesus e dizer: como é que ele sabe que eu estava? Irmãos, eu quero te dizer que Deus, ele diz que ele me conhece. Ele me conhece por dentro, ele também te conhece. Aleluia. Jesus, ele conhece nossos pensamentos. Jesus sabe o que você está pensando agora. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, irmãos, Jesus não queria, os seus olhos ali, né, como chama de fogo ali. É como se fosse um laser, viu ali no coração de homem, daqueles fariseus, escriba e chato, murmurando ali por dentro ali, mas Jesus sondando, ele disse: qual é mais fácil? Jesus no versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, responde: que razoável no vosso coração, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus pergunta: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Diz o versículo 24: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado,
Medida diante de Deus, e Jesus deu a sentença: qual é mais fácil para dizer para este homem? A teu inimigo, teus pecados estão perdoados, ou eu te digo, levanta-te e anda. E Jesus chega, irmãos, enche o pulmão e diz: aleluia. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É o que Jesus quer para mim e para você. Não deixe que os outros venham falar, não deixe que os outros venham aquele argumento ofuscar a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Querer colocar dúvida em você, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu te digo, levanta, toma a tua cama, aleluia, e anda. Levanta-te, paralítico. Jesus disse para aquele homem: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem precisava se levantar, aquele homem precisava ir para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmãos, ele levantou, tomou a sua cama e foi para a sua casa. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado.